Olá, estamos iniciando a matéria Doutrina dos Anjos ou Angelologia. Bem-vindo para mais esse módulo. Irmãos, Angelologia ou Doutrina dos Anjos. Nós acreditamos que Deus criou 3 formas de vida na Terra: a vida animal, a vida humana e a vida vegetal. As plantas, as árvores. Criou o homem, o ser humano, e criou os animais. E todas essas criações têm diferença uma da outra. O homem difere das plantas, que difere dos animais, que difere do homem de novo, que difere dos animais, que difere das plantas. Mas também a Bíblia nos deixa entender que existe um mundo espiritual. Um mundo criado por Deus, mas não é um mundo visível como nós temos o nosso mundo. É um mundo espiritual. Uma classe de seres criados diferente das vidas criadas na Terra, diferente do homem, diferente das plantas, diferente dos animais, que tem natureza, que tem organização e serviços que são peculiares, que eles têm, que nenhum outro ser criado tem. E que difere de todos os demais, que são chamados os anjos, né? A Bíblia, irmãos, não tem a menor pretensão de provar que anjo existe e anjo não existe. Ela simplesmente mostra a atuação do anjo. Mostra quando o anjo foi enviado, o que o anjo fez, o que o anjo deixou de fazer, para que ele foi enviado, a quem ele foi enviado e pronto. Agora, qualquer pessoa que crê na Bíblia não discute se anjo existe ou anjo não existe. Até porque existem muitos cristãos que têm experiências com anjo. É possível? É possível. Ou então eu estaria negando as experiências que Pedro e Silas na prisão teve com anjo. Eu estaria negando a experiência de Ló teve com anjo. Eu estaria negando a experiência de Abraão com os anjos. Os anjos podem, eles estão a nosso serviço e eles podem sim se tornar visíveis de acordo com o propósito divino. Como? Quando? Para quem? Não sei. Às vezes não é necessário. Existem muitas coisas que a gente vê acontecer e fala assim: nossa, mas quem fez isso? Quem mudou? Quem, né? Foi o anjo que estava a nosso serviço. Então, primeira coisa, o nome anjo que nós usamos não é nome não é um nome de uma criatura. É simplesmente um significado de um ofício. No hebraico, a palavra que significa anjo, ela significa mensageiro, que pode ser mensageiro enviado de Deus ou mensageiro enviado de homens. Então, anjo não é nome de ninguém, é só um ofício. É a mesma coisa eu falar pastor. Pastor é nome de alguém? Não, é um ofício. O assunto anjo está presente no Novo Testamento e no Velho Testamento. No Novo Testamento, nós temos, no Velho, 108 vezes a menção anjo, sempre em missões específicas. Anjo não anda desocupadamente. Anjo desce à terra para uma missão específica enviada por Deus. Vamos voltar de novo e relembrar: Deus é ordeiro. Ele faz tudo com decência. Espero que façamos tudo com decência e ordem. Assim como no seu reino, as coisas são ordeiras e organizadas. Então, quando o anjo vem, ele vem debaixo de uma ordem. No Novo Testamento, nós temos 175 vezes a palavra anjo, ou a referência a anjo, ou a aparição de anjo, e sempre servindo aos santos. Sempre fazendo alguma coisa em benefício dos santos. Efésios e Colossenses, Paulo fala da hierarquia desse mundo espiritual. Ele fala anjos, tronos, dominações, principados, potestades. E essa graduação, essa ordem, né? Esses nomes dessa graduação, ela depende e ela se refere a cada função. Então, dominação tem uma função, principados tem outra função, potestades tem outra função. E é bom lembrarmos que existem anjos bons e anjos maus. Nós chamaríamos de anjos de Deus e anjos decaídos. Anjos que caíram, que seguiram Lúcifer na sua rebelião.
E dentro dessa matéria angelologia, nós vamos ver essas duas classes. Anjos de Deus e anjos que seguiram Lúcifer na sua rebelião. De onde vêm os anjos? Qual que é a origem dos anjos? Primeira coisa, os anjos foram criados. Então eles são filhos de Deus na sua condição de criação. Foi Deus quem os criou. E são criaturas distintas das demais. Deus criou o homem? Sim, o homem também é criatura de Deus. A diferença é que o homem, Deus soprou nele o seu fôlego de vida e fez ele a sua imagem e semelhança. Os anjos, eles foram criados sem a imagem e semelhança. Sem o fôlego de vida que Deus colocou no homem. Então, o homem tem forma, os anjos não têm forma. O homem tem corpo, os anjos não têm corpo. Então, por isso que ele difere. Embora tenham sido criados pelo mesmo Deus, embora seja filho de Deus no sentido de criatura de Deus, eles diferem de todos os demais. E eu fico pensando que como o homem foi especial, né? Nem aos anjos que estão ao lado de Deus, Deus deu coisas que ele deu ao homem. Paulo escreveu, e Gênesis também está registrado, que os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Isso nos dá a entender que os anjos foram criados todos de uma vez. Deus não criou uma quantidade de anjos, depois voltou lá e criou mais anjos. E os anjos, eles não se reproduzem, eles não se recriam, assim como o homem. Então, a quantidade de anjos criadas é a quantidade de anjos que existe, mesmo que alguns tenham se rebelado. Números e classe. Quantos anjos existem? Já que Deus criou todos de uma vez, será que é possível contar quantos anjos existem? A Bíblia não fala a quantidade de anjos existentes, mas nós vamos ver em várias passagens que dá ideia de que são incontáveis. São inúmeros, incontáveis. Quando, por exemplo, fala que o grande e poderoso exército, no Getsêmani, quando Jesus estava para ser preso, que veio o discípulo mais corajoso e cortou a orelha do soldado Malco, Jesus diz assim, olha, se eu quisesse, eu pediria ao meu Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Será que você não sabe que eu teria esse poder de pedir? E quando se fala legião, é se referindo a legiões de soldados romanos. Existia legião de 3.000 soldados, existia legião de 6.000 soldados, não existia uma regra. É como se fosse um batalhão com tantos soldados, o outro tivesse um número diferente de soldados. E Jesus fala que ele poderia pedir ao Pai e ele mandaria mais de 12. Isso nos dá a entender que existem muitos anjos criados, muitos anjos à disposição de Deus, muitos anjos para servir a Deus, muitos anjos para adorar a Deus. E João, no Apocalipse, ele diz, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes e dos anciões, cujo número é milhões de milhões e milhares de milhares. Ou seja, quando se fala de anjo, o que nos dá a entender é de que a gente, o ser humano, não tem condição de contar ou de mensurar a quantidade de anjo existente. Os anjos, eles não se constituem um organismo como a igreja, mas eles são organizados. Entre eles, existem categorias, existem classes. E cada nome, ele é classificado de acordo com a sua função. Então, o nome que parece ser o nome do anjo, na verdade, é o nome da sua função. Querubins. Nós encontramos os querubins pela primeira vez lá em Gênesis. Quando Adão peca, Deus o expulsa do jardim e ele coloca querubins tomando conta da entrada do jardim. Isso nos dá a entender que os querubins ou um anjo querubim é um anjo que guarda, é um anjo que protege aquilo que é de Deus, aquilo que é santo. Porque Deus, quando mandou criar a arca, ele mandou também fazer 2 querubins sobre a arca. E o que é a arca? Era a representação
da presença de Deus entre o povo. Ou seja, o querubim estava ali e a descrição fala que eles olhavam para o propiciatório, ou seja, eles olhavam para a tampa da arca. Eles foram responsáveis em guardar o paraíso, estão presentes na arca e estão juntos do trono de Deus. A Bíblia fala que Deus está entronizado entre os querubins. 2 Samuel fala que Deus subiu na asa de um querubim e voou. E Ezequiel vai falar dos querubins com pés e mãos, mas também cheio de olhos. Isso nos dá a entender da onisciência de Deus, não a onisciência do anjo querubim. O anjo não é onisciente. Quem é onisciente é Deus, que o criou. Serafins. Quem são os anjos serafins? Aonde eles estão? Quando a palavra serafins indica adoração. Nós vamos ver os serafins em Isaías. É a única vez que o serafim é mencionado. Quando Isaías fala que via os serafins com duas que tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Enquanto os querubins são anjos de poder, porque eles guardam, os serafins são anjos, seriam os nobres do trono de Deus. Eles defendem a santidade de Deus, os querubins, e os serafins permanecem a serviço do trono. Ou seja, existe no céu essa categoria, porque no céu os anjos têm serviços diferenciados. Existe uma ordem na obra criada de Deus, dos seres criados de Deus. Arcanjos, quem são os arcanjos? Quando eu falo de eu estou dando a entender que é o chefe. Então os anjos são chefes revestidos por Deus com autoridade sobre outros anjos. E aonde que nós vemos arcanjos na Bíblia? Em Judas, no versículo 9, nós vamos ver se referindo a Miguel como arcanjo. E lá em Colossenses, quando Paulo fala dos tipos, das classes de anjos que existem, quando ele fala de principados, também está falando dos arcanjos. Os principados são tipos de arcanjos, são os arcanjos. Miguel é um anjo acima de todos os anjos. Ou seja, ele é o superior a todos os anjos porque ele é chefe dos demais anjos. E ele é reconhecido também como príncipe no céu. O anjo responsável por guardar Israel. Algumas vezes na Bíblia, nós vamos ver uma referência a Miguel se referindo ao povo de Israel. Um príncipe que guarda o povo de Israel. As missões de Miguel estão relacionadas ao povo de Israel. Gabriel e Miguel são os únicos nomes mencionados na Bíblia. São os únicos anjos que a gente vê nomes. Gabriel significa varão de Deus. Aparece 4 vezes na Bíblia. Ele aparece 2 vezes em Daniel, ele aparece 2 vezes em Lucas. Em Daniel ele aparece para fazer a revelação do tempo do fim, para fazer Daniel entender. E em Lucas ele aparece para anunciar o nascimento de João Batista e o nascimento de Jesus. Qual que é a natureza dos anjos? Nós temos a natureza humana. Qual que é a natureza do anjo? Ou dos anjos? Primeiro, eles foram criados, então são seres criados. Criados por Deus. Colossenses diz que nele foram criadas todas as coisas que há no céu, que há na terra, as visíveis e as invisíveis. Seja tronos, sejam dominações, sejam principados, seja potestade. Quando ele está falando isso, ele está falando de anjo. Salmo 33 diz que mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, se referindo aos anjos, e todos foram feitos pelo sopro da sua boca, da boca de Deus. Qual é a natureza? Primeiro, são seres espirituais. Nós somos seres humanos, carnais. A natureza do anjo é espírito e ele não se mistura com matéria. O homem é feito de matéria
espírito. O anjo não, o anjo é feito só espírito. Os anjos não possuem corpos, como o homem possui corpo. O corpo carnal não faz parte da sua natureza, do seu ser. Mas eles podem aparecer em forma corpórea. Ele pode aparecer para uma pessoa, como nós vemos na Bíblia, ele sempre aparecia em forma humana. Mas é o corpo dele? Não. Mas era necessário? Era. Foi com propósito? Foi debaixo de uma ordem? Sim. Então ele aparece em forma humana, em forma corpórea. Sempre para execução de alguma função. Hebreus nos fala que os anjos são espíritos. E Jesus disse que um espírito não tem corpo, não tem carne e não tem ossos. Então nós entendemos que os anjos não têm carne nem osso. Ou seja, não tem corpo humano. Ele pode ter forma humana. São imortais. São eternos. São imortais. Qual que é a diferença? Eles foram criados, eles não existem com Deus. Como Deus existe, é eterno, não foi criado. Os anjos, eles passaram a existir a partir do momento que Deus os criou. Então, eles são imortais, eles não deixarão de existir. E também não sofrem as ações do tempo como ser humano. Não envelhece, não fica com cabelo branco, né? Não sofre as ações do tempo que deteriora o corpo humano, porque ele não tem corpo humano. Por isso que é muito complicado quando a gente ouve alguém dizer que alguém morreu e virou anjo. Principalmente quando se trata de criança. Não nos dá a entender, e nós podemos perguntar o seguinte: existe anjo criança, existe anjo adulto, existe anjo velho? Não, do jeito que eles foram criados, eles são. Eles não se desenvolvem como ser humano. Embora, né, sejam imortais, eles são também perfeitos. Foram criados perfeitos na sua essência, foram criados perfeitos na sua natureza. São invisíveis. Eles não têm corpo, mas eles podem tomar forma humana. Eles são invisíveis, mas eles podem se tornar visíveis para determinadas funções. Se o corpo é espiritual, o corpo é invisível. Não são vistos a olho nu. Ou seja, se existe anjo aqui, eu não estou vendo. É possível que sim, estão a serviço do que vão herdar a vida eterna. Mas às vezes eles se manifestam de forma visível. E a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, nos traz vários exemplos, como eu já citei para vocês. Paulo e Silas na prisão, Gideão, Abraão, Ló. E a Bíblia fala no Novo Testamento que muitos, sem saber, hospedaram anjos, nos dizendo para ser hospitaleiros, né? Tenham cuidado com a hospitalidade, porque muitos, sem saber, hospedaram anjos. Ou seja, você só pode ter hospedado alguém que tivesse uma forma humana. Então é possível, sim, que eles se tornem visíveis. Não precisam se alimentar. O espírito não precisa de alimento. Porém, ele pode se participar como forma de comunhão, como forma de estar junto. Esse comer e beber do anjo expressa a comunhão. Não tem sexo, o que é isso? Eles não são nem homem e nem mulher. Eles não são feminino nem masculino. Como que nós sabemos disso? Porque perguntaram para Jesus a respeito da ressurreição, que quando houvesse a ressurreição, uma pessoa que fosse casada mais de uma vez, chegasse lá depois da ressurreição, com quem ela ficaria? Com quem ela seria casada? E Jesus responde que depois da ressurreição não se casa, não se dão em casamento, porque serão como os anjos. Não terão relacionamentos, porque os anjos não se relacionam como homem e mulher. Não tem masculino e feminino. E por isso eles não têm descendência, eles não geram anjo, eles não geram filhos.
Então, não tem sexo, não tem as necessidades sexuais que os seres humanos têm, não praticam atividades sexuais e não progridem, ou melhor, não geram, né? não geram outras criaturas. São mais elevados que os homens, são superiores. Hebreus diz que a respeito dos homens, tu fizeste menor do que os anjos. E a respeito dos anjos, ele diz que tu fizeste maior do que os homens em força e em poder. E mesmo em Hebreus ele diz que são descritos como espíritos ministradores enviados para servir em benefício daqueles que hão de herdar a vida eterna. Existem alguns conceitos, né, alguns ensinos a respeito dos anjos que colocam os anjos em pé de igualdade com a Trindade. Aos anjos da adoração, aos anjos orações, aos anjos culto, como se eles tivessem poder, o mesmo poder que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Chamado, muitos talvez baseado em Hebreus, anjos da guarda, né? Existe até uma expressão muito antiga, mas também muito corriqueira, de que meu anjo não bateu com o seu, né? Uma vez que, né, o seu anjo que te guarda, né, não tem afinidade com o anjo que me guarda, como se isso fosse possível no reino de Deus. No reino espiritual criado por Deus existe harmonia, unidade e ordem, assim como é no corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo criado por Deus, igreja. Qual que é o caráter dos anjos? Primeira coisa, os anjos são santos. Isso quer dizer, são separados, não se misturam, estão a serviço do sagrado, estão a serviço de Deus e são sem pecados. Anjo não pode pecar? Não mais. Os anjos que podiam pecar, pecaram. Foi Lúcifer e os que o seguiram. Os que ficaram são anjos eleitos, não pecam mais, não caem mais. Então os anjos hoje são santos, separados e sempre serão. Os que são santos hoje, sempre serão. São sujeitos a Deus, ou seja, submissos a Deus. Executam ordens de Deus, eles não executam ordens humanas. Eles servem aos homens sob as ordens divinas. Eles não nos servem no serviço de ser nosso serviçal. Ele nos serve no serviço de nos prestar um benefício, assim como nós prestamos à sociedade. Então, não adianta dar ordem ao anjo, ele não nos obedece. Ele não está para nosso serviço. Né? Anjo faça isso, anjo faça aquilo. Né? Anjo que caminha, anjo que passeia, pode existir. Mas a função dele não é me obedecer. Anjo faça isso, anjo faça aquilo. Eles estão sob ordens de Deus. E se o que eu falar não estiver na ordem de Deus, o anjo não vai fazer. Eles têm autoconsciência. O que é isso? Eles conhecem a autoridade que lhes foi delegada. Gabriel disse assim: eu sou o Gabriel e assisto diante de Deus. Ou seja, eu sei o lugar que eu ocupo. Eu sei quem eu sou. E isso ele não fala com vaidade. Ele fala para mostrar a autoridade. Ele fala: quem me mandou, né, eu estou ao lado de quem me mandou. Eu estou aqui, mas eu estou sob ordem de quem é maior. Ele sabe o lugar que ocupa no mundo espiritual e por isso não aceitam adoração humana. Existem muitas orações feitas a anjos. Né? Existem pessoas que carregam essas orações, que fazem suas orações. Isso vira até ritual, né, na vida de algumas pessoas. Não é o rito, não é o ritual que nos aproxima de Deus. O ritual vira apenas religiosidade, não nos leva à santidade. Então os anjos, eles não aceitam ser adorado. Eles não recebem adoração. Mesmo que eu faça, né, mesmo que alguém diga ou preste um culto, não é aceito pelos anjos. Os anjos, eles têm autodeterminação. O que é isso? Livre-arbítrio. Anjo pode escolher? Anjo escolheu Lúcifer. Escolheu se rebelar. Escolheu cair e levar consigo uma parte do céu. A terça parte dos anjos do céu.
Mas os anjos que ficaram, porque escolheram ser fiéis. E esses estão eleitos, esses não pecam mais. E onde estão os anjos? Onde habitam os anjos? Eu acho que essa é a única coisa certa que nós ensinamos às nossas crianças. Os anjos moram no céu. Os anjos estão no céu. Então, não é correto e não é aceito oração ao anjo, adoração ao anjo. Não é correto ensinarmos a nossas crianças que quem morre vira anjo porque morreu criança. Existe uma doutrina espírita que fala que anjo é uma condição que a alma humana alcança mediante as reencarnações. Me reencarnei, dei uma melhorada e vou me transformando em anjo. Anjo já foi criado e não se cria mais anjo. Nós que morrermos em Cristo, ressuscitaremos com Ele para a vida eterna ao lado do Senhor. Aqueles que morreram sem Cristo não viram anjo, ressuscitarão também para a vida ao lado do anjo decaído. Então, encerramos aqui o nosso módulo, ou melhor, nossa primeira aula de angelologia. Até uma próxima.